Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael, professor de filosofia. E eu sou Marcelo, professor de geografia. E a gente está aqui hoje para falar com vocês sobre projeto de vida. Nós vamos trabalhar essa disciplina da parte diversificada com vocês esse ano, né? E nós pretendemos trabalhar de forma conjunta com todas as séries. Oficialmente eu peguei as segundas séries A e B. E eu peguei a segunda série C e D. Mas a nossa ideia é trabalhar de maneira conjunta no mesmo Google Sala de Aula, que vocês já entraram inclusive, né? E nesse momento agora de pandemia, ainda de maneira basicamente remota, né? Nós iremos fazer as postagens a cada 15 dias para vocês no Google Sala de Aula. E nesse primeiro momento a gente não quer pedir muitas coisas, basicamente é retomar um pouco do que vocês já no ano passado estavam tendo de projeto de vida. A gente lembra que vocês tiveram a disciplina com a professora Renata, né, de inglês, e esse ano a gente vai focar um pouco mais agora de maneira prática nas competências socioemocionais, que vão ser base do nosso trabalho, né, e na elaboração mais profunda de fato desse projeto de vida. Bom, antes de tudo, acho que é importante a gente retomar um pouquinho sobre o que é essa matéria de projeto de vida, né? Primeiro, ela faz parte da parte diversificada que vocês têm. Então, para além das disciplinas convencionais de base, né, das nossas matérias, já desde o ano passado, vocês têm essa parte diversificada. E em projeto de vida, a nossa ideia é contribuir de alguma forma com reflexões para que vocês possam ir se desenvolvendo enquanto pessoas, enquanto sujeitos autônomos, capazes de fazerem escolhas responsáveis, éticas e que tenham um propósito, que consigam ter um ideal de vida, um projeto de vida que não é estabelecido a toque de caixa, que não é uma coisa fechada em si mesma, mas vai se desenvolvendo ao longo da vida de vocês, ao longo de todas as nossas vidas, né, de maneira muito natural, de maneira muito orgânica. Eu lembro vocês que na primeira série, o foco de trabalho em projeto de vida era ajudar vocês a pensarem a dimensão da identidade de vocês. Quem vocês são, qual a história de vida de vocês, quais são as características individuais de cada um de vocês. Então, o foco de trabalho da primeira série dentro da disciplina de projeto de vida era uma perspectiva mais do eu, de quem eu sou, da onde eu vim, qual é a minha história, por que eu sou com essas características e tudo mais. E agora o nosso projeto para a segunda série do ensino médio é um pouco diferente, né? Então o professor Marcelo vai comentar um pouco com vocês sobre a nossa ideia para essa segunda série. Isso, nessa segunda série, né, o foco serão as competências socioemocionais. Lembrando que quando a gente vai definir o que são competências socioemocionais, né, são as nossas capacidades individuais que se manifestam por meio de nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, atitudes e valores. E tudo isso, né, para que possamos viver e conviver melhor, né, no sentido que nós pensamos aqui no coletivo. E as competências priorizadas nessa segunda série, né, para todas as turmas serão tolerância à frustração, o entusiasmo, o foco, lembrando que o foco é para todas as atividades, né, do nosso universo, do nosso universo. Da nossa totalidade, né? Eu sou ruim para fazer essas coisas, né? Acontece. Foco, determinação, interesse artístico e respeito. Essas serão as competências aí priorizadas nesse momento, durante todo esse nosso ano letivo da segunda série. Rapidinho, passando por cada uma delas, né, para a gente pensar um pouquinho sobre o que elas são. Claro que em cada aula a gente vai tentar focar em algumas delas especificamente e vamos desenvolver melhor com vocês. Lembrando que as nossas aulas, nesse primeiro momento, ainda vão ser postagens a cada 15 dias no Google Sala de Aula. A gente não vai ter transmissão e nem vai ter a possibilidade por hora de fazer esse trabalho em sala de aula. Então vai ser uma postagem a cada 15 dias no Google Sala de Aula. A primeira competência a ser focada é a tolerância à frustração, né? E nesse contexto que a gente está, de expectativa de retorno à aula, de pandemia há mais de um ano prolongado, mais do que nunca cobra-se de nós, não só de vocês alunos, mas de todos nós que fazemos parte da sociedade, tolerância à frustração. A gente cria naturalmente muitas expectativas,
sobre as coisas, sobre as aulas, sobre o nosso trabalho às vezes, sobre a nossa vida pessoal e familiar, e nem sempre essas expectativas elas acabam acontecendo. Então, ter a capacidade de lidar com essas frustrações, de lidar bem na medida do possível com essas frustrações, o que não quer dizer que a gente vai deixar de sofrer com elas, é importante para a gente conseguir avançar, para a gente conseguir continuar sonhando, continuar criando expectativas, porque não é uma coisa ruim criar expectativas, né? Só que temos que criar essas expectativas com o pé no chão, com prudência, com responsabilidade. Entusiasmo, né? Um momento como esse que nós estamos vivendo, como ter entusiasmo para poder continuar estudando e pensando em outros projetos para além da escola, né? A gente fala muito em projeto de vida. Ela, nesse primeiro momento, óbvio, a gente está tratando dentro de um contexto, de uma disciplina da parte diversificada, mas a gente sabe que isso mobiliza, né, as nossas relações para além da escola, né? Pensa muito nessa inserção do aluno na sociedade. E manter entusiasmo nesse cenário é uma questão muito complexa, então é importante pensar nessa questão também. O foco, o professor Marcelo já começou a dizer um pouquinho, né? Mas é a nossa capacidade de ter um norte, de concentrar-se em cumprir algo. Às vezes em casa é muito difícil a gente conseguir fazer isso, né? O barulho acontece, as pessoas que estão na nossa família estão fazendo outras coisas, e a gente conseguir reservar um tempo com todo mundo fazendo outras coisas, trabalhando, vendo televisão, cuidando da casa, e a gente ter que direcionar o nosso foco, a nossa atenção para uma tarefa escolar, por exemplo, não é uma tarefa fácil. Né? É mais atrativo outras coisas, a rede social, a televisão. Então, a nossa capacidade, e isso é apenas um exemplo, a nossa vida vai cobrar da gente que a gente tenha foco para fazer alguma coisa, para fazer uma leitura, para trabalhar e cumprir alguma obrigação, né? Até mesmo para limpar a casa a gente tem que ter foco, porque se a gente fica dançando muito durante a faxina, a gente acaba demorando muito na faxina. Então, a nossa capacidade de focar nas coisas é importante. Né? E isso também é uma competência socioemocional a ser trabalhada. E é interessante porque a gente pode pensar que isso acaba decompondo, né? Todas essas competências, quando a gente vai analisar, elas vão se somando, porque com foco eu vou chegar à determinação, e essa determinação, essa competência a ser priorizada, ela é importante para qualquer tipo de objetivo que a gente vai querer colocar em nossa vida, novamente, para além da escola, né? É óbvio que nesse cenário de ensino remoto, né, na qual a gente tem que se adaptar a essa nova condição, a gente acaba tendo que ter ainda mais determinação para a conclusão do nosso ano letivo. Lembrando que vocês estão na segunda série, estão no meio do percurso aí do ensino médio e tem que ter bastante determinação, porque a segunda série é aquele ano-chave importante. Bom, a quinta competência, que vai ser foco do nosso trabalho nesse primeiro semestre, é o interesse artístico. Né? E o que isso tem a ver com as outras competências? Tem absolutamente tudo a ver. Porque quando a gente trabalha com projeto de vida, a gente não está tratando apenas de um ideal de profissão, por exemplo, ou de um sonho, né? Viajar para algum lugar ou conquistar um bem material. Não. Também, quando a gente trabalha projeto de vida, a gente trabalha aquilo que nos gera prazer, aquilo que nos atrai enquanto fruição artística, a gente pode dizer. Então, o interesse por praticar ou por experienciar movimentos artísticos é importante também para completar a nossa condição de ser enquanto pessoas. Né? Então, o interesse por escutar músicas, né? O interesse por consumir algum tipo de livro, alguma obra literária, tudo isso faz parte do nosso interesse artístico e tudo isso nos ajuda a sermos pessoas melhores também, nos ajuda a ampliar o nosso horizonte, ampliar o nosso universo de conversa, de contatos, de pessoas com quem a gente pode conviver melhor. Né? Então, isso também é uma competência muito importante e que, em certa medida, com todo um contexto de globalização, acaba se perdendo, porque as pessoas passam a gostar muito das mesmas coisas apenas. Parece que a gente tem uma tendência de nos fecharmos em bolhas muito específicas. A capacidade, então, de a gente expandir horizontes a partir de novas experiências artísticas é importante e é uma competência também a ser focada no nosso trabalho de segunda série. E, por último, o respeito, né? Essa é uma competência que nós trabalhamos muito na escola, mas a gente sabe que o respeito, né, pensando um pouco nessa questão da alteridade, de se colocar no lugar do outro, pensando nessa questão da empatia, né, de compreender que você só existe porque o outro te reconhece enquanto indivíduo, né? Essa é uma questão muito importante, tá bom? Então,
Fechando todo esse conjunto de competências, a gente fecha com a questão do respeito. É óbvio, né, galera? Para poder ter uma relação em sociedade, respeito é algo muito importante. E agora, mais do que nunca, na pandemia, com as pessoas sofrendo à nossa volta, com o número de mortes super alto no Brasil, essa condição de nos colocarmos no lugar do outro, ela é mais urgente ainda e muito mais necessária, né? Bom, a gente espera que esse vídeo tenha esclarecido para vocês um pouco, pelo menos um pouquinho, da nossa proposta de trabalho com vocês de segunda série. Ficamos muito felizes de recebermos a disciplina de projeto de vida com vocês. Será a minha primeira experiência numa parte diversificada, um projeto de vida. Vocês podem ver que o Rafa já domina bem essa parte, ele já trabalhou com projeto de vida. Não foi com vocês, né? Eu trabalhei com a terceira série desse ano. Na época eles estavam na primeira série. Foi um trabalho diferente porque era a primeira série. Mas é importante que vocês saibam que a gente vai estar aprendendo juntos, né? É isso. Obrigado, um grande abraço e até mais. Falou, galera. Tchau.